Boa noite, pessoal. Vamos aí fazer mais um Fala Ruvai aqui no intervalo do jogo do Brasil e do Chile. Tá rolando ao mesmo tempo Argentina e Equador. Então eu sei que tá todo mundo aí querendo saber quem vai para a Copa. No caso do Brasil, a gente está na Copa. Eu espero que não para tomar um 7-1, mas a Argentina pode ficar fora da Copa. Então, como a gente faz todo dia, que a gente conversa aqui, se vocês puderem ir entrando, se apresentando, esse Fala Ruvai vai ser mais rápido. Vou aproveitar esse intervalinho, a gente vai fazer uns 15 minutos. Eu estou aqui, talvez alguns saibam, mais um processo de finalização do meu doutorado. Então eu estou tentando encaixar pelo menos essas atividades aqui de conversa com vocês, para depois a gente entregando aí para o meu orientador, o Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, entregando o doutorado, eu vou estar mais livre para fazer mais atividades como essa. Da onde vocês estão? Boa noite, boa noite. Da onde, Inês? Da onde, Márcia? Olá, olá. Quem está em São Paulo, quem está em Santos, quem está no Araguaia, quem está em Minas Gerais, no Maranhão, no Sergipe, a gente sabe que tem gente de todos os cantos, vai mandando seu alô. E boa noite, Márcia Gonçalves. A Inês está de Curitiba, legal, Inês. Eu tenho recebido aqui alguns livros, alguns CDs, aos poucos eu vou divulgando. Chegou essa semana aqui em casa este livro aqui do Luiz Felipe Campos. Não sei se dá para vocês verem aí, imagino que sim. O Luiz Felipe Campos, achei curioso porque é um garoto nasceu em 89, quando o Lula estava disputando a primeira eleição com Collor. Eu dei uma folheada no livro, eu não comecei a ler ainda, até por isso que eu já disse a vocês aqui, eu estou no processo de finalização dessa pesquisa, mas o tema é muito interessante, estava até aqui pesquisando porque eu tentei achar na biblioteca e não consegui antes de começar. Tem um livro sobre a história da Soledad, que é do Uraniano Mota, que é um livro muito bonito, esse eu já li, e ele fala da história dessa militante da VPR, né, que foi entregue à ditadura e veio a falecer pelo Cabo Anselmo. E o livro do Luiz Felipe Campos, ele retrata o massacre da Granja São Bento, né, que tem relação com essa história da Soledad e que foi planejado pelo Fleury e que contou com a participação do Cabo Anselmo, entre outras pessoas, né? Eles vieram desbaratar aquela célula, enfim. É uma história da época da ditadura, pelo que eu pude aqui perceber numa rápida olhada, com detalhes de reportagem, né? Porque o Luiz Felipe é repórter, então ele conta aí, os capítulos têm títulos como O Informante, O Traidor, A Emboscada, A Caçada, e ele vai trabalhando detalhes dessa história do massacre da Granja São Bento, que aconteceu em Recife, né? E o Luiz Felipe é um garoto, e aí eu falo garoto com todo o bom sentido da palavra, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Quero mandar então meu abraço ao Luiz Felipe, dar os parabéns a ele por ter feito esse exaustivo trabalho de pesquisa, que segundo ele durou 5 anos, e recomendar a vocês que pesquisem, se possível, comprem o livro do Luiz Felipe. O Natal está chegando, presenteiem aquele seu amigo Bolsomito com o livro do Luiz Felipe. Vamos ao Fala Ruvai, gente, então, que hoje é sobre um pouco esse processo. Aí, vamos lá, antes de entrar, Campina Grande, a Valquíria Nóbrega, está tudo muito claro, o golpe é do Judiciário. Um abraço para o Walter Santos, também está aqui mandando um abraço para o Walter Santos. A ideia é aqui nesse intervalo de jogo aqui, conversar rapidamente com vocês então sobre os movimentos do Dória, do Bolsonaro e os movimentos contra o Lula que dizem respeito a 2018. Vou começar pelo contra o Lula. A gente estava aqui finalizando a edição da Noite da Fórum quando a Mônica Bergamo publicou uma busca e apreensão na casa do Marcos, filho do Lula, lá em Paulínia, com a acusação de que havia consumo de drogas na casa do Marcos, filho do Lula.
Vejam bem, há quanto tempo você não deve ouvir algo parecido? Que houve um mandado de busca e apreensão por conta de consumo de drogas, provavelmente porque alguém disse que tinha uma pessoa fumando maconha na casa, porque se ela tivesse consumido cocaína, não teria cheiro. Se ela tivesse tomado um LSD, não teria cheiro. Poderia ser, no limite, fumando maconha. E aí a polícia foi à casa do filho do Lula. O que quer dizer isso? Quer dizer, a caça ao Lula passou do limite de uma perseguição para uma dinâmica de estado de exceção. No estado de exceção, uma liderança não pode ser candidata, né? Se ela for contra o regime que está sendo, de certa forma, executado no âmbito de um acordo de elite e no espaço da força. Então é um pouco o que está acontecendo com Lula, né? As pesquisas dão o Lula disparado em primeiro lugar. Quando a gente diz disparado não tem nenhum tipo de exagero. A votação dele em segundo turno supera hoje a votação do seu principal adversário, que é o juiz Sérgio Moro. Não é o Bolsonaro, não é o Dória, não é o Alckmin, não é a Marina, não é o Ciro, não é ninguém do campo da política, é alguém do campo do judiciário. Ele ganha do Moro no segundo turno e tem grandes chances de ganhar a eleição, porque a tragédia do governo Temer é a grande eleitora de uma reeleição, de uma eleição, né, pela terceira vez, do Lula. Bom, mas se você consegue ir na casa do filho do Lula e dar um flagrante de uso de drogas, veja só, na guerra cultural, nessa estupidez que se construiu de guerra moral, onde importa mais saber se o filho do teu vizinho é gay do que se vai ter reforma da Previdência, isso seria um escândalo. É muito mais importante saber se o filho do Lula fuma maconha nos dias de hoje, ou se ele foi pego com baseado, ou qualquer coisa que seja, do que se a gente está entregando todo o nosso pré-sal para a Shell, por exemplo. As notícias estão conseguindo um âmbito de interesse a partir de uma dinâmica de produção de uma agenda setting fabricada com outros instrumentos para esse tipo de coisa. E aí o MBL já está construindo isso há algum tempo. O MBL, por exemplo, tem como grande preocupação momentânea a exposição do museu. Se o Renoir pinta a mulher pelada e está no MASP, se o bingolim da estátua é pequeno ou grande, se você vai numa exposição e tem uma criança, tem uma pessoa pelada. Essa se tornou a grande demanda, uma grande demanda moral que começou lá atrás, incentivada por quem? Pelo PSDB, especificamente pelo senhor José Serra, que transformou o debate da eleição da Dilma, né, da disputa dele com a Dilma, numa discussão sobre aborto. Quem deve se recordar, ele estava derrotado praticamente do primeiro para o segundo turno, ele consegue para o segundo turno, desgastando a Dilma, e a queda ali da Marina, que não conseguiu, queda não, ao contrário, perdão, a Marina, ela cresce muito na briga que ele coloca contra a Dilma no discurso moral, e aí a Marina cresce e joga o Serra e a Dilma para o segundo turno, porque o Serra não ganha muitos votos, mas a Marina ganha e tira da Dilma, e ele vai para o segundo turno com esse discurso moral que de repente é desmontado a partir de uma denúncia de uma ex-aluna da ex-esposa do Serra, que disse que ela tinha abortado. Mas até ali todo o debate era moral, e ali, digamos, o ovo da serpente já tinha sido chocado. E agora a gente tem o Alexandre Garcia fazendo discurso moralista. O Alexandre Garcia, que foi porta-voz da ditadura militar e que saiu na Playboy e na Eliela, dos velhos tempos de revista erótica, deitado numa cama, falando que era ali que ele abatia as gazelas e as cadelas que iam para a casa dele. Este é o dono da moral dos novos tempos, junto daquele patife, como é o nome dele, Dri? O ator lá, o Frota. Isso é tão importante que ainda bem que eu me esqueço o nome dele, o Alexandre Frota,
que eu não tenho nada a ver com o que ele faz, com o pingolim dele, com o rabo dele, com as coisas dele, mas ele, quer dizer, ele hoje faz um discurso moralista ao ponto de querer impedir uma exposição de nus em museu, ou não, um cara que foi durante muito tempo da sua vida um ator pornô e que para mim não tem nenhum problema, mas assim, é uma moral contraditória, no mínimo, vamos dizer assim, como é a moral contraditória de tantas outras pessoas. Mas falando então um pouco, o Lula está sendo atacado, e essa tentativa de prisão do filho dele, ou de busca e apreensão na casa do filho do Lula, para ver se ele tinha maconha na casa dele, eu acho que faz parte dessa grande engrenagem, desse debate pela moral que eles querem conduzir como um grande debate de 2018. A gente tem que ficar atento a isso, porque de alguma forma a gente cai nessa armadilha e começa a debater a moral e não debate os grandes temas. É preciso tentar, por um lado, fazer um esforço para contrapor esse discurso, mas aí contrapor com o quê? Juntando os liberais do nosso lado, inclusive liberais que, como os americanos, podem ser, ao ser liberais na economia, ao defender o Estado mínimo, menos imposto, etc., são liberais também na lógica da vida privada, defende a descriminalização das drogas, o aborto, etc. O liberalismo brasileiro é conservador e reacionário, porque ele é fruto de um primeiro momento de um moralismo católico que se tornou um ultramoralismo evangélico agora. Bom, virando a página aqui dessa conversa, eu estou tentando aqui, se vocês... Giovana, parece que era por consumo, por consumo, uso, não é por venda, por tráfico, essa tentativa de flagrante na casa do Marcos Lula. Mas virando a página, eu queria falar um pouco do João Dória, que parece aquele cara, sabe aquele cara que vai para uma festa de Réveillon na tua casa, e o Réveillon é à meia-noite, e quando dá 9h30 ele está vomitando na sala? O João Dória é um pouco isso. Ele fez todo o processo de disputa dele, no primeiro dia, no momento que ele se elege prefeito de São Paulo, ele agradece o Alckmin pela eleição, diz que o Alckmin é candidato a presidente da República, e no dia seguinte ele estava fazendo campanha para presidente da República. E nesse processo, eu costumava dizer aos colegas com quem eu tenho um pouco mais de contato, alguns inclusive, que têm relação de disputa aí com o Alckmin, que assim, o veneno, o remédio quando é muito vira veneno. Ele estava usando em excesso as redes sociais e aquilo podia se voltar contra ele. Eu acho que, de alguma maneira, vê como as coisas são engraçadas. Essa penúltima das últimas gravações dele contra o Goldman, que é uma pessoa que eu não nutro admiração, eu tenho assim, eu acho que o Goldman é uma pessoa que tem uma trajetória extremamente errática. Ele sai da esquerda e depois vai para o campo conservador e assume todo o conservadorismo desse campo, mas também não vou desrespeitá-lo porque é uma pessoa da política que trava os debates, tem legitimidade para isso. Mas ele vai lá e chama ele de velho, de alguém que sempre vive às sombras, que está de pijama na sua casa. Ou seja, ele comete um erro que o Aécio cometeu no meio da eleição contra a Dilma, que foi desrespeitar a Dilma como mulher no debate do SBT, chamando ela de... agora nem me lembro a palavra, mas era uma palavra extremamente agressiva que ofendeu boa parte das mulheres que assistiam àquele debate. E ele repetiu várias vezes, a palavra não era... leviana, eu ia falar, não era vadia, é leviana, que é mais ou menos isso. Leviana é uma pessoa sem caráter, indecente, e para a população mais simples é um grande palavrão. Um garoto de periferia não chamaria nunca sua mãe de leviana. Para as pessoas de idade, a forma como o Dória se referiu ao Goldman é um tiro no peito. E esse vídeo será usado contra ele no debate eleitoral. Seus adversários já aguardaram esse vídeo, João Dória. E vai ser muito difícil você conseguir apagar essas imagens. E aí entra o efeito Bolsonaro. O Bolsonaro foi para o Círio de Nazaré e chegou lá e conquistou, na verdade não conquistou porra nenhuma. Ele foi recebido por milhares de pessoas no aeroporto e conseguiu
andar pela cidade, sempre com muita gente, e agora embarcou para os Estados Unidos para fazer contatos com quem? Provavelmente com o pessoal do Tea Party, provavelmente com as pessoas que apoiaram o Trump, com o povo que fez a campanha do Trump na internet, nas redes, usando toda essa lógica da pós-verdade. Não é inteligente desprezar o Bolsonaro e achar que ele não tem a menor condições de ir para o segundo turno. Ele está sim construindo, ele é um deputado de 7 mandatos, ele não é um bobo, ele está no Congresso há muito tempo, ele tem muitas relações, ele criou uma rede que talvez hoje, fora a rede do PT e do Lula e do PMDB, que é uma rede mais institucional, seja a terceira maior rede do país, onde ele vai, ele tem gente para recebê-lo, para organizar caminhadas, para organizar passeatas. A Marina não tem, por exemplo. Na última disputa eleitoral, ela chegou no final da eleição fazendo caminhadas solitárias no Rio de Janeiro. O Bolsonaro tem. Eu acho que esses movimentos, de alguma forma, começam a dar sinais que 2018 já está andando. Se vai acontecer outra coisa, já está andando. E para finalizar, que o Jogo do Brasil já começou, eu não queria deixar de bater esse papo, nem que fosse rápido com vocês. Para terminar, eu acho que o Alckmin voltou à cena dessa disputa eleitoral. Esse é o grande dado desses últimos dias. Ele passa a ter uma intenção de voto muito próxima do Dória. O Dória começa a ter mais dificuldade de se viabilizar como candidato a presidente. Foi para o Palácio dos Bandeirantes dar um beijamão no Dória anteontem, fez lá um discursinho no Facebook dele junto com o Alckmin, falando da parceria Estado e Prefeitura. Isso pode significar já um início de recuo do Dória para ser candidato a governador do Estado. E o Alckmin resolve um problema dele com isso, né? E, tirando o Dória, o Alckmin pode tornar um candidato único do establishment na eleição. Ele pode escolher o Henrique Meirelles como vice, alguém nessa linha, e fechar uma chapa do establishment que teria sim condições de tirar o Bolsonaro do segundo turno se porventura o Lula for para a disputa, né? A disputa ganhou novos contornos, isso não significa que isso vai durar há muito tempo, mas se eu tivesse que fazer um balanço do que foi essa última semana aí, eu diria que o Alckmin voltou a entrar no jogo. Tem alguma pergunta, Adri? Tem mais comentários mesmo, né? A Adriana Ancona de Faria, que é advogada, diria que são os dois, como é de tradição do estado de exceção, além do autoritarismo amplo, geral e restrito, ele sempre elege seus perseguidos. Você tem razão, Adriana, você tem razão. Mais alguma coisa, Adri? Enquanto isso, eles privatizam, avacaram Exatamente. Com a CLT, destroem a Previdência. O Vilmar Alves diz Bolsonaro presidente. Eu diria, meu caro, lê uns livros de história antes de ficar dizendo isso, né? Tem gente defendendo Ciro presidente 2018. O Ciro é uma boa opção. O problema do Ciro, e acho que e eu não estou falando aqui para dar conselho para alguém que faz política há muito mais tempo do que eu, inclusive cubro política, né? Mas o Ciro, ele precisará dos eleitores do PT para se eleger presidente, se porventura o Lula não for candidato. Mas ele briga com o PT o tempo todo. Ele, ao invés de fazer um discurso sabendo que nesse momento ele ainda é o goleiro reserva do time, o titular é o Lula, desse time do campo progressista, e que ele vai ter que contar ali com ele não vai para o segundo turno com o Lula candidato, ele não vai ter uma quantidade de votos expressivos. Então, ele precisaria ter um pouco mais de tranquilidade. Eu sei que isso daí não é exatamente algo que combina com o Ciro, mas esse é um problema. Eu acho que o Ciro é um grande quadro político, a despeito desses seus excessos, é um dos grandes quadros que o Brasil tem. O Oxídio, o Bolsonaro 2018, ok, Oxídio, vai ler uns livros de história, meu amigo, e se possível de filosofia, de cultura, da arte, né? História da arte, por exemplo, isso é muito bom, faz bem, ler faz bem para o cérebro. É isso, meus amigos, vamos terminar aqui o Fala Rovai.
eu sei que hoje foi mais curto, mas era para pelo menos a gente não perder o hábito, né? E tentar ir conversando um pouco mais. A gente vai armar para as próximas vezes uns falas ovais onde a gente vai trazer convidados. Eu até falei de tentar falar da Catalunha aqui, mas eu quero ver se eu trago uma pessoa para conversar sobre Catalunha aqui com vocês. Que a Esther, por exemplo, professora da Unifesp, ela é espanhola, manja do assunto. Vamos falar de Estado de Direito, chama o Pedro Serrano, meu amigo. O ex-ministro Temporão mandou um recado aqui para a gente falar da comida do Dória. Temporão, eu quero entrevistar você para falar disso, acho que pode ficar mais interessante. Então a gente vai começar a trazer as pessoas em entrevistas rápidas, curtas, assim, de bate-pronto, vapt-vupt, feitas por internet, sem que a pessoa precise sair da casa dela, nem a gente aqui do nosso espaço. Beijos a todos e até uma próxima. Abração, gente!